Olá, como vai? Você já ouviu falar em judicialização da saúde? Conhece as implicações e o impacto que isso tem sobre o judiciário e também na área da saúde? Para falar sobre o assunto, eu converso com o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. João Pedro Gebran Neto, que é também coautor do livro Direito à Saúde, Análise à Luz da Judicialização, que escreveu em parceria com o juiz federal Clênio Chuzzi. Participam dessa conversa o médico coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Univaldo Sagai, e o advogado Roberto Vipichi. Quero dar as boas-vindas a todos. Tudo certo? Tudo bem? Fez boa viagem, doutor João Pedro? Fez boa viagem. Que bom, prazer tê-lo aqui conosco. Para mim foi uma honra. E eu quero começar perguntando sobre esse fenômeno da judicialização da saúde, que teve um aumento muito grande na última década. E já perguntando quais foram os fatores que contribuíram para essa eclosão e que provavelmente o levou a escrever o livro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Esse é um tema hoje em moda, eu diria, dentro do âmbito do Poder Judiciário. Há uma crescente judicialização. Esse fenômeno começa, primeiro, a partir de grupos de pessoas portadoras de HIV/AIDS, onde são as primeiras ações que buscavam a concessão, a entrega daqueles coquetéis de antirretrovirais para tratamento. Isso é final da década de 90, na década de 90, até que o governo estabeleceu um plano próprio, um sistema, dentro do sistema de saúde, incorporou para a concessão desse tratamento. Só que de lá para cá, essa judicialização cresceu de modo exponencial. Então, se nós tínhamos no ano de 2002 um número muito incipiente de ações pedindo fundamentalmente medicamentos, no final de 2014, 2015, até os dias atuais, esse número de ações cresceu de modo muito significativo, trazendo diversas consequências, algumas positivas e outras negativas. Certo. Com relação aos custos que isso implica também, hoje nós temos um dado que o Rio Grande do Sul, acho que é o estado que tem maior demanda com relação a esse processo todo. Não sei se o Dr. Sagai ou o Dr. Vipichi tem alguma observação com relação a isso? Bom, eu vou iniciar, Sagai e aos telespectadores, dizendo a nossa alegria de ter o Dr. João Pedro aqui em Cascavel hoje. Para quem não sabe, o Dr. João Pedro foi o primeiro juiz federal da nossa comarca, quando se instalou a Justiça Federal aqui, em 1993, e hoje é um dos orgulhos do Paraná, compõe o Tribunal da 4ª Região, e nos honra muito com a presença dele. E quero dizer também para todos que li o livro e fiquei encantado com o assunto é muito importante, o assunto está muito bem posto, e realmente é necessário que a sociedade tenha um pouquinho mais de consciência com relação a esse tema. A sociedade que eu falo, a classe jurídica, os próprios médicos, e acho que é um crescimento importante para todos a gente ter uma obra dessa, e acho que essa presença hoje do João Pedro aqui em Cascavel, como palestrante daqui a pouco na Unimed, vai dar a todos assim uma relevância para o assunto, viu, Sagai? Que é necessária, muito necessária neste momento. Então vejo, num primeiro momento, esse aspecto do livro. Perfeito. Com relação até, lendo a respeito de alguns posicionamentos de alguns juízes, doutor, eles têm expressado o caráter ambivalente do fenômeno da judicialização da saúde. Esse tipo de posicionamento contraria o que a gente pode chamar de progresso, de avanço no setor da saúde, ou é um reconhecimento dos limites e problemas que a judicialização tem acarretado? Esse é um dos pontos centrais acerca da judicialização. Só gostaria de dar um passo para trás, nessa nossa conversa, para dizer que, em primeiro momento, nós temos que definir que tipo de judicialização nós estamos conversando.
O Brasil é um país de multiplicidades, de realidades em diversos estados e nós temos que saber se nós estamos tratando da judicialização daquilo que está na política pública e não está sendo ofertado, que é um fenômeno que acontece em alguns estados, ou se estamos falando da judicialização daquilo que não está na política pública e o cidadão gostaria de ver atendido aquela sua necessidade, aquele seu desejo. Então, e são duas coisas muito distintas. Porque me parece que aquilo que está previsto na política pública e está faltando, por exemplo, o tratamento médico, seja o medicamento ou mesmo o atendimento médico, esse é uma falha do nosso sistema de saúde que merece e deve ser bem discutida. Porque se o próprio Estado, e quando eu falo Estado, estou falando Estado, União, Estados e municípios, se o próprio Estado se comprometeu a dar um determinado tipo de atendimento, se comprometeu a fornecer uma relação nacional de medicamentos, uma relação de procedimentos, e ele está falhando nessa oferta, essa é uma judicialização que eu digo que vale a pena. Porque nós temos que realmente, são conquistas sociais estabelecidas a partir da Constituição de 88 e que merece ser objeto de muito cuidado por parte do Poder Judiciário. Ao lado dessa judicialização, nós temos o outro fenômeno, que é da judicialização daquilo que não está na política pública. E esse fenômeno daquilo que não está na política pública, que é a judicialização por medicamentos ditos extraordinários ou especializados, ou por procedimentos não previstos na política pública, ou mesmo a judicialização por providências de diversas ordens, esse é um fenômeno que acaba, por vezes, trazendo efeitos perversos. Se, por um lado, foi o que possibilitou a política nacional de combate à AIDS e tratamento, por outro lado, é um fenômeno que, a partir do crescimento da judicialização, fez com que o Estado do Paraná, por exemplo, saísse em 2002 de gastos na ordem de R$200 mil com a judicialização por ano, para gastos que em 2015 superam a casa de R$100 milhões. E isso para atender menos de 4 mil pacientes. Então, dentro deste espectro, nós temos um volume muito grande de dinheiro destinado pelo Poder Judiciário para atender um número reduzido de pacientes e, no caso do Paraná, quase sempre é a judicialização por aquilo que não está previsto na política pública. Essa ambivalência, né, que se refere realmente é um problema. Um exemplo, acho que ilustra também essa questão toda, essa problemática, são as ordens judiciais que têm prioridade sobre atendimentos ditos comuns, mesmo que esses pacientes estejam em condições mais graves que aqueles. Em todo caso, se o poder público adota um critério objetivo de atendimento e se tal critério é razoável, é correto que um juiz conceda uma liminar para alterar a referida ordem sem levar em conta a posição preferencial dos demais pacientes? Qual que é o seu posicionamento? Aí você toca num ponto que para mim é bastante caro. Nós temos que começar a discutir com maior profundidade esse tema da judicialização da saúde. Via de regra, e muitos juízes nos assistem, e eu tenho tido essa interlocução com os magistrados, hoje tenho a honra de integrar o Fórum Nacional de Justiça do CNJ e por isso viajar por vários lugares do Brasil, ter essa interação com colegas. Muitos magistrados entendem, bom, tem um paciente que precisa de uma providência, tem uma prescrição médica ou uma solicitação médica, eu vou deferir a ordem porque aquela pessoa precisa. Essa é uma lógica, uma racionalidade que eu acho que é pouco profunda. Essa é uma racionalidade muito mais passional, emocional, que acha que o direito à saúde é um direito amplo e ilimitado, que dentro dessa lógica não perpassa a análise da Lei 8080, que regula o SUS, não perpassa a realidade daquelas pessoas, no teu exemplo, que deixarão de ser atendidas porque houve uma ordem judicial, por exemplo, para entrar numa UTI ou então para ser atendido numa fila. Nós precisamos evoluir. Essa é a tônica. Eu não estou aqui para dar lição para nenhuma pessoa, não sou eu que vai dizer como o magistrado deve decidir, mas eu acho que nós temos que agregar uma racionalidade muito própria,
Nós temos que agregar elementos de discussão para que não sejam feitos exames por frestas, mas exames de toda a realidade. E uma realidade é ter consciência de que se você determinou que alguém vá para a UTI, você necessariamente está evitando que outro vá ou está determinando a retirada de alguém. Se você resolveu interferir na fila do transplante, na fila do atendimento, é porque alguém está sendo preterido. E isso precisa ser discutido. E eu tenho dúvidas se essa é uma discussão judicial. Para falar bem a verdade, acredito que muitas dessas discussões, pela natureza delas, não são judiciais. Vou dar um exemplo bem simples, né? Um acidente de um veículo, transporte de passageiros, que vem a ocorrer, tivemos 2 recentemente aqui no Brasil, onde tem muitos feridos. Quem é que vai escolher o que fazer com aqueles pacientes, com aqueles passageiros? Quem vai para a UTI, quem vai receber uma cirurgia, quem vai aguardar, quem vai para o hospital mais próximo, quem vai para o hospital mais remoto, quem vai ser atendido pelo helicóptero, quem vai na ambulância. Essa é uma realidade, quem vai atender são as pessoas que estão ali naquele momento. Isso não é uma decisão judicial. E muitas vezes as filas também não são decisões judiciais. Essas filas, aliás, existem protocolos médicos próprios para isso. Protocolos médicos que dizem quem tem preferência. Não raras vezes, se não todos os prontos-socorros hoje oferecem um cartão vermelho, um cartão amarelo e um cartão verde, que é dado pela urgência do paciente. Não vai ser atendido quem chegou em primeiro lugar, vai ser atendido aquele que tem maior urgência, vai ser atendido aquele que tem a maior necessidade. E essa racionalidade que, sobre esses problemas, eu acho que o juiz tem que ter essa sensibilidade. Saber ter a sensibilidade de que quando ele interfere na realidade, ele pode beneficiar mas ele pode prejudicar muitos. Perfeito. Você está acompanhando a entrevista com o desembargador federal, Dr. João Pedro Gebran Neto. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no retorno tem mais informação para você. Oferecimento Unimed Cascavel. Cuidar de você. Esse é o plano. Contrate agora. 3220-7007. Nasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COP, a vida renasce a cada dia. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Estamos de volta e a entrevista da semana é sobre judicialização da saúde. Nossos convidados, Dr. Univaldo Sagai, coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. João Pedro Gebran Neto, que é desembargador federal, e Dr. Viepicha, que é advogado e que está conosco hoje participando da entrevista da semana. E você já sabe, se tiver alguma informação, algum conteúdo que você queira ver em nosso canal, é só escrever para contato@medicinesaude.tv.br. Doutor João Pedro, continuando então com a nossa conversa, vamos falar sobre as prescrições médicas de médicos públicos, né, que ignoram o protocolo oficial do SUS. Como encontrar um equilíbrio entre a liberdade de prescrição do médico e o dever de funcionários públicos de seguirem os regulamentos administrativos? Eu hoje, vindo aqui para Cascavel, recebi de uma amiga um livro que era sobre o sistema de saúde inglês, o NHS, e que lá tem um órgão que faz o controle daquilo que é incorporado no sistema de saúde, chamado NICE. E logo no começo do livro, uma das advertências era esse mito da liberdade médica de prescrição,
que se o médico acha que ele, médico, é plenipotenciário para prescrever aquilo que ele bem acredita ou aquilo que ele aprendeu com os médicos mais antigos que lhe orientaram, ele está cometendo um equívoco. Porque esse médico, ele tem aonde buscar evidências científicas de determinados tratamentos. E esse é um ponto fundamental. Principalmente tratando-se de saúde pública, o nosso sistema de saúde estabelece um determinado padrão de conduta, desde os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O próprio CRM também tem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e mais que isso, o Brasil, assim como lá na Inglaterra, adotou a saúde baseada em evidência, ou seja, a indispensabilidade da evidência científica para as prescrições. Então, essa questão da ampla liberdade de prescrição, se ela pode ter algum valor no âmbito da medicina privada, no âmbito da medicina pública, eu acredito que ela cai por terra, porque nós temos os padrões, os guidelines firmados pelo Ministério da Saúde. Fora dos guidelines firmados pelo Ministério da Saúde, nós temos a medicina baseada em evidência, que deve nortear esse tipo de prescrição. Eu queria aproveitar o gancho, eu acho que é relevante, para o telespectador entender um pouquinho, quem sabe que está começando a assistir a entrevista agora. Pelo que eu li do livro, existem 2 pontos fundamentais, 2 períodos. Até 88, quando para ser atendido pelo sistema público era necessário ter a carteirinha do INSS, e depois de 88, quando a Constituição disse que o Estado teria que cuidar da saúde de cada um de nós. E aí se criou o SUS, que é uma coisa importante, que tem funcionado relativamente bem, e com isso aumentou um pouquinho o questionamento. Então a minha pergunta, João Pedro, você falou da Inglaterra, como o nosso direito tem evoluído tanto, até positivamente, equiparado a países tão mais desenvolvidos que o nosso, como é que os outros estados, os outros governos, os outros países têm enfrentado essa questão da judicialização da saúde? Bom, deixa eu aproveitar esse histórico que você trouxe, Roberto. Na verdade, não são muitos países do mundo que têm uma saúde pública, como é o projeto de saúde pública trazido dentro do Sistema Único de Saúde. Esse projeto amplo, universal, de atendimento desde a saúde preventiva até a saúde curativa. Ao teu ver, isso é positivo. Muito positivo. E essa é uma inspiração que veio dos médicos sanitaristas antes da Constituição. Eles já defendiam isso antes da Constituição de 88 e conseguiram incorporar essa noção na Constituição de 88. E isso foi um ganho para o Brasil. E o SUS, e isso deve ser louvado, o SUS é uma grande conquista. Mas só que ao mesmo tempo de ser uma grande conquista, ele tem um projeto muito auspicioso, que é um projeto de fornecer saúde para todos. Quem fornece isso hoje no mundo? A Inglaterra, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia. Os Estados Unidos não, né? Os Estados Unidos está longe disso. Com o governo Obama que está se iniciando, né? E mesmo assim, uma discussão muito forte. E mesmo assim, o que o Obama pretende fazer perto daquilo que está no projeto de SUS do Brasil é uma vírgula. Porque eles não querem publicizar a medicina. O que eles querem é que as pessoas tenham um plano de saúde. O que o Obamacare busca é facilitar, custear um pedaço desse plano de saúde para a população americana. Os Estados Unidos é o país que mais gasta dinheiro, mais gasta recursos do mundo em saúde. E ainda assim tem um sistema de saúde privado. Algum ou outro atendimento é público. Isso é objeto de uma grande discussão. Então nós aqui estamos uma visão bem ampla, né? O médico, o advogado que às vezes defende o médico, defende o paciente e acaba na justiça, e a justiça tem que decidir, não é verdade? Se quem está certo, se é o paciente, se é o médico, se é o advogado, essas dúvidas que aparecem nesse questionamento. E eu realmente fico assim extremamente feliz de ouvir, né, da justiça essa visão que o senhor está mostrando, porque isso, na verdade, se não ocorrer isso,
na saúde, o país vai quebrar, tanto o público quanto o privado, porque na medicina nós temos a opção de usar as coisas, né, a medicina baseada em evidência, mas nós temos opções também de usar medicina experimental ou aquelas medicinas de ponta, assim, que ainda está num processo de aceitação ou não, mas que já se divulga assim, que a solução é a cura. E esse tipo de acesso realmente é aqueles acessos que têm um custo altíssimo. E a justiça, eu tenho visto que a justiça nunca diz não quando um advogado entra num processo para o interesse de um paciente e sabe que muitas vezes aquilo não é ainda uma aceitação universal, não é uma medicina baseada em evidência, como a Vossa Excelência disse. Então, é um perigo, porque, um exemplo assim muito simples, tem um paciente que tem um câncer, e aqueles câncer já avançadíssimo, que a gente fala estadio 4, aquele que alastrou para o corpo inteiro. Essa situação, raramente qualquer paciente com esse tipo de câncer vai curar, exceto alguns tipos de câncer, que hoje já está se revertendo, mas a grande maioria a gente sabe. E se usa nesses casos, já usa os medicamentos mais, a quimioterapia que já tem os seus protocolos. E esse protocolo o SUS paga, o governo paga. Mas tem nessa área muitos estudos científicos e que estão lançando, que vão lançar, que não caiu no mercado. E quando ele vem para o mercado, ou vai vir para o mercado, ele vem com um custo extremamente alto. Mas a gente sabe que para aquele paciente, aquele medicamento já é a última chance, mas a gente sabe que as chances são mínimas. E aí a família se ilude, achando, porque o médico às vezes fala de algum medicamento, a família se ilude, vai no convênio, no SUS, não paga, o advogado também, aquela parte emocional, né? Vai lá e exige do governo e o governo paga. Quem paga somos nós. E isso realmente é o que vem rompendo e estourando todo quanto é orçamento. E isso a gente sabe que o SUS não tem condições de fazer isso. Então nós temos que ter essa consciência, o médico tem que ter essa consciência, que na hora que ele indica os medicamentos, ele tem que ser aquilo que é a realidade. O advogado também, na defesa, eu acho que tem que saber isso. E agora eu fico assim, muito feliz, porque eu acho que a justiça tem que julgar isso à luz da realidade. E nós como médico, antigamente não, a gente trabalha. E hoje a gente trabalha muito na defensiva, às vezes, né? Porque a gente pensa, olha, se eu não fizer isso, às vezes pode acontecer aquilo, e se acontecer aquilo, vai para a justiça, o paciente vai me processar e tal, e o médico é extremamente medroso em cima disso. Então isso também tem levado a um aumento do custo, porque o médico muitas vezes pede alguns exames, ou faz alguma conduta, não que vá beneficiar diretamente o paciente, mas vai protegê-lo de alguma possível situação, e isso gera custo, e gera sacrifício, né? E gera procedimentos. Então, é um dado que eu acho que nós temos que estar mais próximo realmente dessas decisões, dessas informações. O advogado também tem que orientar o médico, dizendo muitas vezes desse risco e que não tem risco, que pode ficar tranquilo, que você tem que exercer essas medicinas baseadas em evidência, medicina atualizada, não pode ser aquela medicina antiga, ou também não pode ser uma medicina que ainda está por vir, ou que ainda não tem aquela consagração na ciência, né? O doutor tem dito em várias entrevistas que realmente a medicina de evidência é uma poderosa ferramenta, né, eficaz, justamente para solucionar esse problema. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito disso, até para as pessoas que estão em casa, que não estão familiarizadas com esse termo, que estão ouvindo pela primeira vez, para entenderem um pouquinho como é que a justiça está pensando toda essa questão. Só deixa eu fazer um resgate de um ponto que me parece fundamental, né? Todos têm ciência, e acho que todos já têm ciência, que, na verdade, quem está demandando são seres humanos.
e que estão demandando em situações muito críticas, quase sempre com um drama, um problema de saúde muito grave, que vem até o judiciário para tentar um socorro e uma busca. Pois bem, é indispensável que o médico, o advogado e o juiz tenham conhecimento dessa questão. Então, e ninguém está dizendo que é vedado ou que não pode vir ao judiciário esse tipo de demanda, né? E acho que o juiz tem que ter essa consciência. Mas quando o juiz vai decidir uma questão dessa ordem, né, todos os profissionais têm a sua responsabilidade, ou deveriam ter, mas quando o juiz vai decidir essa questão, ele tem que estar fundamentado principalmente numa técnica que é a medicina baseada em evidência. Bom, o que é a medicina baseada em evidência? Primeiro, ela é uma ferramenta criada por médicos, para médicos, surgiu a partir da iniciativa de um médico canadense, aonde, diante da multiplicidade de informações que cada ramo da medicina oferta anualmente, alguém compilou os diferentes estudos sobre cada um de medicamentos, ou procedimentos, ou doenças, enfim. E ele começou a analisar os níveis de evidência existentes sobre determinados tipos de medicamento. Por exemplo, qual é o nível de evidência que existe quanto ao uso de aspirina para eclâmpsia? Esse é um estudo que foi feito, né? Se dá aspirina para gestantes que têm risco de pressão alta, se isso melhora ou não melhora, previne ou não previne a eclâmpsia. O mesmo foi feito em relação a cálcio. Esses são estudos científicos sérios, feitos por médicos ao redor do mundo, de modo desinteressado. Essa ferramenta feita por médicos e paramédicos foi incorporado pelos estados, pelas administrações públicas. Volto a me referir à Inglaterra. O NICE incorporou esta ferramenta da medicina baseada em evidência, buscando quais são os elementos: a eficiência, a eficácia, a efetividade e segurança dos medicamentos e tratamentos. Esses são os elementos que compõem a medicina baseada em evidência. Este medicamento novo é mais eficiente que a geração anterior? Esse medicamento é mais eficaz do que a geração anterior? Esse medicamento tem custo e efetividade? E, principalmente, ele é mais seguro que o medicamento anterior? E, via de regra, a segurança está no medicamento antigo, não está no medicamento novo. E por quê? Porque o medicamento antigo já está há tantos anos no mercado e já foi oferecido para tantos pacientes que nós sabemos precisamente quais são os efeitos colaterais. Então eu posso te dizer com segurança que a gestante pode tomar aspirina, porque eu sei que a aspirina não vai fazer mal para a gestante. E mais que isso, o estudo da medicina baseada em evidência, e foi um dos maiores estudos já feitos com medicina baseada em evidência, sabe que o uso da aspirina para pacientes com eclâmpsia reduz em 1% o resultado, previne 1% o resultado da pressão alta na paciente. É um resultado muito baixo do ponto de vista percentual, só que do ponto de vista da segurança é extremamente elevado. Então, nesta situação, e o custo é mínimo, é preferível tomar aspirina para paciente que tem o risco de eclâmpsia, é preferível tomar, ainda que o benefício seja extremamente baixo. Este é um caso verdadeiro, um estudo feito pelo Centro Cochrane do Brasil e também pelo Cochrane Collaboration na Inglaterra. Pois bem, essas evidências que eu estou referindo são divididas em 7 níveis, grosso modo 7 níveis. O nível mais elevado de evidência chama-se revisão sistemática. E o nível mais baixo de evidência é um artigo científico publicado por um médico numa grande publicação médica. Esses 7 níveis de evidência precisam ser compreendidos, para que nós possamos dizer, olha, há um elevado nível de evidência, ou não há nível de evidência. Um artigo científico, como eu referi, que é o 7º nível de evidência, não está a justificar uma prescrição médica. Pode até justificar a orientação daquele médico, pode até justificar o médico resolver fazer isso na sua clínica particular, mas o poder público ser obrigado a entregar um medicamento, muitas vezes não registrado na Anvisa, muitas vezes não disponibilizado no Brasil, muitas vezes uma prescrição off-label, e por vezes
um medicamento que o Estado não tem condições de arcar, mas oferece outros alternativos, o artigo científico não fundamenta isso. Não é suficiente para obrigar o Estado. E nós temos que trazer essa maturidade da discussão. O Poder Judiciário precisa compreender que os recursos são muito escassos e esses recursos têm que ser bem distribuídos. Me parece que esse exame individual do interesse particular de um paciente contra uma demanda que não está prevista no SUS, ela tem que ser muito bem avaliada. E se nós não vamos entrar aqui na questão do custo e efetividade, nós temos que entrar, pelo menos, na elevada existência de evidência científica para dispensar aquele medicamento. Certo. Para, julgar e decidir em nome de todos e não apenas de uma pessoa, me parece ser o ideal de uma boa judicialização, doutor. Até eu gostaria de encerrar o programa falando sobre isso, e o Dr. Sagai e o Dr. Roberto vão poder também discorrer sobre o assunto. O que deve ser feito para que isso ocorra de fato e de direito? Vou tentar resumir em 2 minutos e daí passo a palavra para os meus colegas de programa. O Conselho Nacional de Justiça, por intermédio do Fórum Nacional da Saúde, está ofertando, tentando manter um convênio com o Ministério da Saúde, o Hospital Sírio-Libanês, Centro Cochrane do Brasil, para, através de núcleos de apoio técnico ao Poder Judiciário, trazer esses pareceres técnicos, aonde digam se há ou não evidência científica e que nível de evidência científica nós temos naquela pretensão. Então, por exemplo, num determinado tipo de tratamento oncológico, o médico prescreve um medicamento de terceira linha de atendimento, nós queremos saber se naquele caso, aquela terceira linha de atendimento, com aquele tratamento que é muito mais caro, se ele tem evidência científica para aquele tipo de tratamento oncológico. Isso é fundamental para a solução, porque por vezes o médico me prescreve um atendimento de terceira linha de atendimento, mas para uma prescrição inicial. E isso pode se revelar ineficaz ou mesmo inseguro para o paciente. Aquele remédio de terceira linha, no mais das vezes, é muito mais agressivo ao paciente do que aquela prescrição de primeira linha. E aquela prescrição de terceira linha é muito mais cara do que aquela prescrição de primeira linha. Então, o CNJ quer firmar essa parceria, com a criação de núcleos de apoio técnicos ao Poder Judiciário. Minas Gerais tem uma experiência riquíssima. Quem tiver interesse, entra na página do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ali tem mais de 800 notas técnicas ou pareceres sobre diferentes estudos acerca de questões que estão na judicialização. Essa é uma boa linha de qualificar a judicialização. Eu estou vendo no seu livro 2 referências sobre esse tema fundamentais. Um é o enunciado número 2 do Paraná, que diz que antes de procurar o judiciário é necessário esgotar a esfera administrativa, para que o magistrado, quando receba um pedido, ele tenha conhecimento mais amplo sobre o assunto. E outro é o enunciado 13, da Jornada de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que diz que recomenda-se antes da concessão de uma liminar dessa, que se tenha uma prévia oitiva do gestor do Sistema Único. Isso parece que decorre daquela audiência pública número 4, né, que foi fundamental para o início dessa discussão, porque até ali me parece que o Judiciário não tinha uma amplitude maior desse assunto e também estava tratando os casos todos individualmente, né? Eu acho que o ministro Gilmar, que era presidente do Supremo naquela época, foi muito feliz em a partir de uma tutela antecipada lá, de trazer todos, né? E também vejo que o Conselho Nacional de Justiça tem agido de forma exemplar nesse assunto. Isso nos dá uma certa segurança maior. Mas esses 2 enunciados, Dr. Gebran, realmente ajudam o juiz nessas questões? Olha, eu gostaria de fazer uma propaganda dos enunciados, né, tanto do Comitê Executivo de Saúde do Paraná, quanto esses enunciados do Fórum Nacional de Saúde do CNJ. São enunciados organizativos. O que nós buscamos, dentro dessa discussão da judicialização, é que
nós tenhamos uma certa organização para que fortaleça o atendimento da saúde do SUS. Então, quando se diz que o paciente, antes de vir a juízo, que ele vá à administração pedir, nós começamos a falar aquilo que eu disse, que é qualificar a jurisdição. Porque o médico dele vai ser obrigado a fundamentar aquele pedido, trazer o histórico do paciente e dizer por que ele está prescrevendo aquele medicamento que não está dentro das linhas de atendimento, dos protocolos clínicos, e principalmente a administração vai ter que responder fundamentadamente e em tempo hábil. E aí nós temos aquilo que nós sabemos bem, Vipiche, é o tal do interesse de agir, a pretensão resistida. Né? A administração vai dizer, não vou dar por esse, por aquele motivo. E aí nós começamos a discutir o motivo, se está certo ou se está errado. Começa a melhorar a nossa discussão. Começamos a discutir se aquele medicamento é devido ou não é devido, se faz bem ou faz mal. Né? Então, na verdade, nós já temos alguns avanços, né? Precisamos fazer que o judiciário também adote esses enunciados, porque eles não são vinculantes. Isso é importante. Eles não são vinculantes. Agora, os médicos, especialmente os médicos, essa conversa com o médico, da justiça com os médicos e com os advogados também, é fundamental nessa gaia. O médico, ele tem o raciocínio clínico. Tudo é evidente. A medicina, ela é uma doença, ela tem a característica daquela doença. Cada doença tem seu quadro clínico, sua história, né? Desde a incidência da faixa etária, a sua queixa, como é que ela se manifestou. E ali no exame físico, o médico vai lá, examina o paciente para comprovar se aquelas queixas que o paciente relatou bate com o exame físico. Né? Eu vou dar um exemplo, que é uma apendicite. Né? Então tem lá dor, começa no estômago, vai para a fossa ilíaca direita, dá febre, às vezes dá náusea, aí vai no médico. O médico, ele para dizer que é apendicite, ele tem que ter aqui, bem no ponto onde tem o apêndice, ele tem um sinal chamado Bloomberg. Se ele tem um Bloomberg positivo, não precisa fazer mais nada, não precisa pedir hemograma, ultrassom, tomografia, vai para a cirurgia, você opera, no outro dia o paciente está bem, uma semana ele está trabalhando. O que acontece? Primeiro, o médico não tira uma história. Hoje a medicina está tão assim, baseada em exames, que o médico não conversa com o paciente, e essa proliferação de escolas. Não examina o paciente, não vê que é Bloomberg. Então, tem a dor de estômago, tal, deu febre, gastrite, ou é isso, aquilo. Ou já vai pedir uma endoscopia, ou pede uma tomografia. Às vezes não tem o exame no dia, tem no outro dia. Apendicite, com 2 dias ele rompe, ele estoura, ele dá uma infecção generalizada. Então, o que acontece? Mas o médico, ele acha que se ele pedir um exame, vai protegê-lo. Então ele pede o exame em vez de fazer um exame físico. Aí ele pede um ultrassom, e o ultrassom, ele muitas vezes não dá o diagnóstico de apendicite. Ou às vezes, numa situação inicial, a tomografia também não dá. E aí o que acontece? O que acontece é que nos hospitais públicos, hoje se opera muito mais apendicite complicada do que as apendicites iniciais, por causa dessa falha do médico, e às vezes pedir exame e não precisaria ter pedido o exame, porque ele tem evidência que aquilo é uma apendicite. Tem Bloomberg, é um sinal pactognomônico, ele já diz até a patologia da doença, então não precisa pedir mais nada. E já operar e resolve na hora, ele fica pedindo exame. Então isso que está acontecendo com a medicina. É isso que se falou, falta do médico examinar o paciente. Isso é uma crítica que eu acho que a sociedade inteira concorda. Eu acho que nesse aspecto, quem sabe, os médicos tinham que parar de pedir tantos exames, realmente ter essa empatia com o seu paciente. Né? Mas eu critico também o sistema de saúde. Por quê? Porque o sistema de saúde, por exemplo, ele obriga o médico a atender X doente em X horas. Ou ele coloca um médico para atender uma população de urgência onde teria que ter 3, 4 médicos. Então, um médico tem que dar conta daquilo tudo. Ou o médico também, ele também é esperto e ele atende rapidinho assim para limpar a área, tal, para ele ficar mais folgado, sabe? E não examina, não faz pergunta
e não examina direito. Então, tem falhas, porque o médico fala, eu ganho pouco, então eu vou fazer assim, aquele raciocínio simplista. Ou ele está com a vida do paciente na exatamente, mão, né? O mais importante então, é a vida da pessoa. Existe essa relação em que o sistema empurra o médico a fazer volume e quantidade, porque o prefeito fala, eu atendi 10 mil consultas num mês, como se aquilo fosse a solução da saúde. Se ele tivesse atendido 100 mil e bem feito, teria um resultado muito melhor. Então, um empurra o outro ao erro. E essa criação de faculdade de medicina, assim, aleatório, sem professores adequados que transmita essa propedêutica, essa relação médico-paciente, essa atenção que tem que dar ao aluno para que ele dê uma atenção especial ao paciente, converse, examine, sabe? Bote a mão na massa, dispa o paciente, tire a roupa, examine ele inteiro por qualquer queixa. Mesmo que o paciente venha fazer uma consulta preventiva, o médico tem que examinar, tem que olhar dos olhos até a unha do pé, né? Tem que fazer exame do intestino, toque retal, ver a garganta. Isso é obrigação do médico. Nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu quero agradecer a presença do Dr. Sagai, do Dr. Vipich, mais uma vez do Dr. João Pedro. Falar então que este livro está disponível para você saber um pouco mais, e isso assim, olha, diz respeito a médicos, gestores, juristas, enfim, advogados, direito à saúde, análise à luz da judicialização. Uma edição da editora Verbo Jurídico, ano de edição 2015, né, doutor João Pedro? E onde as pessoas podem encontrar em todas as livrarias? O melhor lugar para procurar é no site da livraria da Verbo Jurídico. Perfeito, olha aí. Então, para você ficar por dentro de tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, e que, olha, vai longe, vai longe. O doutor Sagai começou a levantar uma série de questões, o doutor Roberto já se entusiasmou também, mas a gente tem que finalizar o programa. Vamos escrever mais um livro juntos, nós Exatamente. três. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua presença, desembargador. Volte outras vezes, por favor. Doutor Sagai, também muito obrigada pelas colocações. Esse ponto de vista, sem dúvida alguma, tem uma relevância incrível. A gente precisa ouvir os médicos também. E o doutor Roberto aí contribuindo para o enriquecimento da discussão. Ok? Você acompanhou a entrevista da semana. Fique ligado na programação do Canal 18. Qualidade de vida, bem-estar e saúde você encontra aqui. Até mais.